Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Então, nós temos muito para agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Então, glórias a Deus por isso. Hoje nós vamos começar uma nova série. Nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus. Aí você pode dizer para mim, tia, o que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus utilizou para contar para a gente, para ensinar a gente coisas que eram muito difíceis de aprender, muito complexas. Então, Jesus usava as histórias. Jesus era um excelente contador de histórias, vocês sabiam? Eu também gosto de contar muitas histórias, mas tem histórias que a gente ouve na escola, que a gente aprende, mas que são histórias que não são verdadeiras. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, a Branca de Neve. Essas são histórias inventadas. Elas são inventadas, mas as histórias que estão na Bíblia, na Palavra de Deus, elas são verdadeiras. As histórias da Bíblia são verdadeiras, elas realmente aconteceram. Então, Jesus se utilizou muito das parábolas para nos ensinar. E hoje nós vamos começar essa série de lições estudando sobre as parábolas de Jesus. E a primeira parábola que nós vamos estudar está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 29. E ele fala de um homem que era sábio, não é? E outro homem que era insensato. Nós vamos aprender sobre esses dois personagens dessa história que Jesus contou. Mas antes eu gostaria de ensinar para vocês uma música que fala, já nos ensinando um pouco dessa história que Jesus contou, dessa parábola. Essa música é um pouquinho antiga, mas ela ensina verdades espirituais muito importantes, que diz o seguinte: na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a casa não caiu. A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Agora a história muda, porque a gente vai falar de um homem que não era sábio. Na frouxa areia o nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o nécio construiu, e na frouxa areia o nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia tombou. Diferente da outra casa, essa casa não resistiu à chuva, porque ela estava construída sobre a areia. Hoje nós vamos aprender muito com essa parábola que Jesus nos ensinou, ok? É uma parábola que fala sobre um homem sábio e um homem também insensato. O homem prudente ou homem sábio, ele construiu. A Bíblia diz que ele construiu, mas antes da gente construir, se você nunca viu uma casa sendo construída, ela tem que ter uma base, uma parte que fica embaixo da casa, que se chama de base, que ela deve ser construída em um terreno que não tenha muita areia, um terreno que às vezes é difícil de trabalhar. Então, Jesus contou essa parábola, disse que um homem sábio foi escolher um terreno para construir a sua casa. E a casa, o terreno que ele escolheu para construir a sua casa, era um terreno muito difícil de trabalhar. Tinha muitas pedras, para cavar o terreno deu muito trabalho, ele suou bastante. Mas quando ele terminou de cavar
a estrutura da casa, de fazer a base, de colocar os tijolos, estava muito firme, porque aquele terreno era um terreno com muitas pedras, com rocha, em rocha firme. Então ele ficou tranquilo, ele sabia que ia dar muito trabalho, mas ele estava tranquilo. E os dias foram passando e ele construiu a sua casa. Você sabia que quando Jesus conta essa história, que ele fala da casa que aquele homem construiu e do terreno que ele construiu a casa, Jesus está falando da minha vida e da sua vida? Eu nem não sabia. Você já sabia disso? Eu também não. Então, ele escolheu um terreno onde tinha pedras, onde foi difícil construir aquela casa. Ele trabalhou bastante, mas a casa ficou firme. Então, quando Jesus usa essa figura da casa, ele está falando, a casa, ela representa a minha vida e a sua vida. E como é que está a sua vida? A Bíblia começa dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve a história que Jesus está contando, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que edificou ou construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha, a casa, representa a minha vida. A rocha representa Jesus. Você está construindo a sua vida, a sua casa na rocha que é Jesus? Ou você está fazendo como um homem que construiu a casa na areia? Então, Jesus continua dizendo, a chuva caiu a chuva. Olha só, eu trouxe uma chuva especial para cair sobre a nossa casa. Olha que chuva bonita. Eu trouxe essa chuva especial e a chuva caiu. E caiu tanta água sobre aquela casa e deu tantos relâmpagos, tantos trovões. E a Bíblia diz que subiu a água, houve enchente onde aquele homem tinha construído a casa. Aonde você mora? A sua rua enche? Fica alagado? Porque aqui em Candeias, vários lugares ficam alagados, não é? A gente não consegue passar. Se o carro passa com dificuldade. Aquele homem construiu a casa e choveu muito. Houve a enchente, a água subiu, mas olha o que a Bíblia diz. Sopraram o vento e deram com ímpeto, com força, sobre aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A casa sou eu e você. A rocha é Jesus. As chuvas, os ventos, a tempestade e a enchente são os problemas que a gente vive todos os dias. De doença. Agora a gente está enfrentando uma pandemia. Não tem sido fácil para ninguém. Você não pode sair de casa, nem sequer pode ir para a sua escola. Você não pode ir mais ao shopping. Algumas pessoas já estão indo. Não tem aquela vida normal como era antes. A gente tem a liberdade de ir para os lugares. Nós não podemos abraçar as pessoas. Como é triste, não é? Ai, que eu sinto uma dor tão grande. Domingo, eu recebi uma pessoa na minha casa, ela queria me dar um abraço e a gente não podia abraçar. Fiquei triste. Você fica triste? Porque eu fico. Já pensou como é difícil? Estamos passando uma chuva, uma tempestade nesse momento tão difícil. A chuva caiu, aí vem, às vezes, problemas financeiros, que falta dinheiro lá na sua casa. Já passou algum dia que a sua mamãe disse, não dá para comprar nada, a gente está, olha, sem dinheiro. Vem essas enchentes, vem esses problemas, vem essa chuva que cai. Às vezes alguém que da nossa família que nós amamos muito fica doente, vai para o hospital e é muito difícil, não é? Então, se nós não tivermos na rocha, que é Jesus, a gente não consegue. Quando essa tempestade vem, que invade a nossa casa, que é a nossa vida, aí a gente fica fraco, a gente fica triste. E o mais difícil, crianças, eu não gostaria de falar isso para vocês, mas eu preciso. Tem pessoas que culpam a Deus por isso e se afastam deles, vão embora da casa do Senhor, da comunhão com a igreja, porque estão tristes, porque elas não estavam
na rocha que é Jesus. A sua casa, quando veio a chuva, a tempestade, ela ficou com tanta dificuldade de entender tudo isso que ela desmoronou. Não consegue segurar em pé. Então, essa casa aqui, ela conseguiu resistir a essa tempestade, essa chuva que parece tão bonita, mas não é. As tempestades, quando vêm, elas são muito feias, muito tristes e acaba prejudicando muita gente. Então a Bíblia diz que ela for edificada sobre a rocha. Se nós estamos edificadas sobre a rocha, que é Jesus, se nós lemos a Bíblia, se nós oramos, então tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. Tem hora que a tia conversa com o Papai do Céu assim, olha, Senhor, é o seguinte, o Senhor acha que está certo isso? O Senhor acha que eu aguento isso, Papai do Céu? Meu Deus, não estou aguentando não. Eu nem acredito. Como é que o Senhor me mandou acontecer isso? Eu converso assim com o Papai do Céu, sabia? Eu falo para ele, Senhor, tá difícil. Como é que... tem hora que o Senhor, é engraçado, viu? O Senhor me manda cada coisa. Não, Senhor. Então, a gente precisa estar assim, em comunhão com o Papai do Céu para poder entender o que está acontecendo. Mas esse é o homem que era prudente, que era sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas a Bíblia fala que existia um outro homem e ele não construiu, crianças, a casa sobre a rocha. Não. Ele construiu a sua casa num lugar bonito, chique, um lugar chique, mas não tinha pedra. Ele achou até mais fácil, cavou tudo. Não, aqui tá seguro. E colocou lá sua casa, preparou tudo, botou janelas muito bonitas, uma porta de madeira. Foi tudo da melhor qualidade. Ele não pensou em despesas com material, mas ele não pensou onde ele estava construindo a sua casa. E a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que ouve, olha, o primeiro ouvia e praticava a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que ouvia a palavra dele, que obedecia, que cumpria o que a Bíblia mandava, que praticava, porque não é só a gente ouvir a Bíblia. Ouvir a Bíblia é a parte mais fácil, vocês sabiam? Quando a Bíblia diz assim que a gente deve perdoar uns aos outros, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não consigo. É muito difícil. Aí a tia tem que pedir ajuda ao Papai do Céu, porque ela não consegue sozinha. Não consigo. Tem hora que é uma briga, que Papai do Céu fala comigo, perdoa. Eu falo, não perdoo. Ele fala, perdoa. Eu falo, não perdoo. Aí ele fica... Aí vem outra mensagem, falando para perdoar. Aí eu falo, mas Senhor, de novo? Ai, meu Deus do céu, como é difícil. Aí, você precisa perdoar, Inês. Mas Senhor, o Senhor está lembrado que aquela pessoa fez comigo. Aí ele fala, mas você precisa perdoar. Aí eu respiro assim, olha, tá bom, eu já entendi, tá bom? Mas Papai do Céu fica falando comigo, e eu teimando, porque eu tenho que ouvir, mas eu tenho que praticar. Não adianta só ouvir. É como a tarefa. A professora dá aula, não dá na escola? Aí depois ela passa o que para você? É isso aí que você respondeu, tarefinha. Porque você tem que praticar o que você aprendeu. Com Deus não é diferente, ainda é mais exigência. A gente ouve a Bíblia, mas a gente tem que praticar. Aí, Jesus fala que veio o homem que não era sábio. Ele não era sábio, ele era tolo. E aí ele construiu aquela sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força sobre aquela casa. E aí, veio novamente a nossa chuvinha linda. Veio aquela chuva, olha. E ela caiu, e o vento soprou, e a chuva caiu com muita força. E aí, os rios, o rio que está passando, lá embaixo,
encheu, houve enchente e deu sobre aquela casa com força. E aí o que aconteceu? E deu contra aquela casa com força, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. A casa desabou, porque deram os ventos, sopraram os ventos com muita força, e ela não resistiu. Ela desmoronou, ela caiu, ó, literalmente, pum, desabou. Caiu a casa e o homem ficou sem moradia, ficou na rua, porque construiu a sua casa sobre areia. Então, se eu e você, nós queremos continuar firmes, amando a Deus, adorando a Deus, certo? Seguindo aquilo que Deus... A gente precisa ouvir a sua palavra e praticar. E aí, a gente vai lá para o nosso versículo de hoje, que está em Tiago. Tiago 1:22. Diz assim, um conselho para mim e para você. Tornai-vos. Eu preciso me tornar. Isso significa que eu não sou. Isso, eu não sou. Você também não é. Então, a Bíblia diz que você precisa se tornar. O quê? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E a última parte é que acaba com tudo. Quando eu leio essa parte, eu fico, meu Senhor, diz assim, ó, enganando-vos a vós mesmos. Nós estamos nos enganando. Se nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, estamos nos enganando. Sabiam? Nós estamos nos enganando. Então, que nós possamos aprender com esse homem que foi sábio e construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, vocês gostaram? Tem a outra musiquinha que é assim, ó. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que é impossível que ela fique, a tempestade vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, o alicerce firme que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Você tem a paz de Cristo no seu coração? Então você está sobre a rocha. Amém? Agora, nós vamos fazer uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma atividade especial para vocês, ok? Na atividade de hoje, nós vamos construir a casa do homem sábio. Sim. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de papel ofício. Anota aí, tá? Papel ofício, canetinha, giz de cera ou lápis de cor, tá certo? E nós vamos construir juntos essa casa. É super fácil, crianças, vocês vão amar. Mas não para por aí, não é só construir a casa. Dentro da casa, essa casa abre a porta de verdade, vocês sabiam? Minha casa é chique. Abre de verdade, olha, a porta abre aqui. Aí vocês vão abrir a porta da casa e dentro da porta vocês vão escrever o que vocês precisam praticar. Lembra que não é só ouvir, é praticar? Pois essa tarefa é dupla. Nós vamos fazer a casa e dentro da casa nós vamos escrever o que eu preciso praticar da palavra de Deus. Você precisa praticar alguma coisa? Porque eu preciso praticar muitas coisas. Eu preciso praticar o perdão. Eu preciso praticar a humildade. Eu preciso praticar o respeito pelas pessoas, o cuidado, porque às vezes as pessoas estão longe do Senhor e eu não tenho cuidado delas. Isso, Papai do Céu um dia vai puxar minha orelha por isso e vai puxar a sua também, sabia? Então, tem muitas coisas que a gente precisa praticar, que a Bíblia nos ensina. Então, vamos aproveitar essa série das parábolas de Jesus para aprender o que precisamos praticar. Amém?
Até a próxima aula, crianças. Que Deus abençoe vocês. Crianças, vamos fazer a nossa casinha da história? Então, você já separou seu material? Giz de cera, canetinha e papel? Então vamos juntos? Vem comigo! Crianças, nós vamos fazer a dobradura da casinha, é bem simples. Papel aberto, você vai unir uma pontinha com a outra, tá? E frisar bem, porque a dobradura, a questão é o friso. Frisar bem. Depois nós vamos dobrar novamente, para que fique duas partes, sim, tá? Aí dobra agora no meio. Aí abre, pega esse lado, traz pro meio, onde ficou a dobra. Frisa. Faz a mesma coisa com a outra ponta. Traz ao meio, onde ficou a marca. E dobra. Passa o friso. Ok? Feito isso, agora a gente vai fazer o telhado. Como é que faz o telhado? Você abre, coloca o dedo aqui dentro, ó. Coloca o dedo aqui dentro e pressiona. Aí agora formamos o telhado. Ok? Agora vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Levanta, abre, põe o dedo, pressiona, formando o telhado. Ok? Frisa. Aí nós já temos a nossa casinha. Aí com a canetinha você vai fazer as janelas, as portas, como você desejar, ok? Olha aqui. Aqui eu tenho os telhados, tá? Os telhados aqui. Eu tenho os dois telhados. As portas, a porta do meio que abre, que lembra que eu falei que a gente vai escrever dentro aquilo que a gente precisa praticar. Agora a gente vai desenhar as portas, tá? Aqui no meio a gente abre para colocar o que a gente precisa praticar. Aqui você faz as portas, as janelas. Desenha como você quiser, você pode fazer igual a minha também, ok? Boa diversão, crianças!